Então, sejam bem-vindos. Vocês vão conhecer hoje um pouquinho da cultura do Estúdio Master Mais, entender o que é isso e por que nós estamos aqui falando de qualidade de vida, né, de bem-estar e cuidados, que o Estúdio Master Mais, na verdade, é um instrumento de tudo que o Dr. Marcos Cabreira falou. Tanto que o nosso slogan é muito parecido com como ele finalizou, né? Alcance o seu novo auge. Então, o nosso objetivo maior é esse. Então, para falar um pouquinho sobre tudo que a gente vai falar de qualidade de vida, de bem-estar e de cuidados, eu vou contar um pouquinho da história do Estúdio Master Mais, para vocês entenderem que tem tudo a ver com o que nós viemos falando até agora, né? Então, lá no final dos anos 90, né, eu entrei na Faculdade de Educação Física pela UEM, pela Universidade Estadual de Maringá, e lá a gente já começou a fazer alguns projetos dentro da faculdade na área do envelhecimento. Então, lá a gente tinha hidroginástica para os 60+, que era o Grupo Amar, que era dos reumáticos, que é muito famoso, né? Começamos com as ginásticas, e daí foi um sucesso os nossos projetos. Então, nós fomos convidados pela Prefeitura de Maringá para atender os bairros. Então, a gente ia até os bairros para dar ginástica para, na época, muito famoso falar terceira idade. Hoje a gente não gosta muito de usar esse termo, mas antigamente era a terceira idade. E lá a gente dava aquelas ginásticas generalizadas, né, sem embasamento científico nenhum. Na época, a gente não tinha tantos estudos, ainda mais no Brasil, falando sobre o envelhecimento. Então, o que é bom? A gente não sabia. A gente sabia que era importante fazer exercício. Então, vamos lá, vamos passar exercícios generalizados. Então, todo mundo fazia os mesmos exercícios, né? Então, quem tem osteoporose, quem tem artrose, fazia tudo a mesma coisa. E o que a gente foi percebendo? Que a população estava envelhecendo e que esse público estava cada vez mais exigente. Então, a gente sempre brincava entre nós que eles não queriam mais só o BBB, que a gente falava, que era bolo, bingo e baile. Eles precisavam de alguma coisa que realmente atendesse à necessidade de cada um individual. Então, como o Dr. Marcos Cabreira falou, a partir dos 30, a gente começa a perder as nossas capacidades funcionais. E quais são essas capacidades físicas e funcionais? É a flexibilidade, é a coordenação, agilidade, equilíbrio e, principalmente, força, que é o que a gente mais precisa, né? Então, a gente começou a perceber que tinha uma lacuna no mercado aí muito grande, porque não existiam espaços que realmente atendessem essas necessidades. Então, vamos começar a estudar. Estudamos, fomos conhecer metodologias tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Então, hoje existem algumas redes que trabalham com exercício físico para os 60+, né? Mas a gente conhecia as metodologias e a gente sempre achou que estava faltando alguma coisa, que não abrangia tudo o que a gente precisava. Então, nós resolvemos o quê? Criar uma metodologia. E, nesses 12 anos de caminhada aí no mercado, a gente foi testando várias coisas e chegamos em uma metodologia, né? Então, hoje, o Estúdio Master Mais, ele vende uma metodologia exclusiva para o 40+, onde a gente trabalha desde a reabilitação até a alta performance. Então, independente da capacidade física e funcional que tenha a pessoa, a gente consegue atender. Por quê? Porque a gente integra exercícios de pilates, treinamento funcional e musculação. Tudo adequado de acordo com a necessidade de cada um. Então, a gente fala que a gente não atende lá no estúdio, não é personal, né, que a gente está acostumado, mas o treinamento é totalmente individualizado. E começou a dar certo, e fomos testando. A gente faz as avaliações físicas e funcionais dos nossos alunos de 4 em 4 meses, e fomos percebendo que o resultado era cada vez melhor. Então, a gente atende alunos até de 107 anos agora, né, Rafa? 107 anos.
e começou a fazer aula com a gente com 97, né? 97 para 98. Hoje ele tem 107. Entendeu? Então, assim, a gente começou a perceber que aquilo ali dava realmente resultado. Então, o que a gente resolveu fazer? Fazer um processo de franqueamento dessa metodologia para que a gente possa levar para mais lugares fora de Maringá um espaço que seja adequado. Vocês vão ver um pouquinho as imagens que a gente vai passar para vocês. Aí, no panfletinho que a Rafa entregou para vocês, também tem algumas fotos, porque, além do exercício físico, como o Dr. Marcos Cabreira falou, o que é o mais importante? Os vínculos sociais. Então, a gente tem um espaço onde tem um café, que os alunos, depois de terminar a aula, eles podem ficar à vontade nesse espaço. Então, eles fazem aniversário nesse espaço, eles tomam chá, eles tomam café. Por quê? Para a gente fortalecer esses vínculos sociais. Tá? Então, você passa para mim, fazendo favor, o videozinho, só para vocês entenderem um pouquinho. Aqui, no Estúdio Mastermind, contamos com uma metodologia exclusiva, que integra exercícios de pilates, treinamento funcional e musculação. Tudo de acordo com a sua necessidade, principalmente para você, 40+. Nossa metodologia atinge desde a reabilitação até a alta performance. Sem contar que o ambiente é aconchegante e acolhedor para que você se sinta no conforto do seu lar. Gostaram? A gente costuma falar que lá é um ambiente de descompressão. Normalmente, a gente entra dentro das academias, né? É muito aparelho, é muito pouco espaço, você tromba em um aparelho, espera o outro terminar outro exercício. Então, a gente quis tirar toda essa compressão que existe dentro de uma academia para trazer um espaço que seja confortável e aconchegante, né? Os primeiros projetos que a gente fez eram até a estrutura eram em casas, né? Para a gente ter essa sensação de estou em casa, né? Então, assim, todo o layout foi todo pensado, todo adaptado para que a gente atenda de forma mais confortável possível, principalmente para quem? Para quem não gosta de academia. Né? Então, a gente sabe o quanto é importante o exercício físico. Todo mundo aqui sabe que é importante. Né? Mas quem gosta realmente de fazer? Nem todo mundo gosta de fazer. Então, quanto mais você se sentir em casa e tiver vínculos sociais dentro da academia, melhor é. Então, é para que vocês se sintam em casa mesmo. E eu só estou contando toda essa história desse processo de franqueamento do Estúdio Mastermind, porque nosso propósito sempre foi o que nós nos propomos a conversar hoje: proporcionar qualidade de vida, bem-estar e longevidade para que todo mundo atinja uma longevidade bem-sucedida, né? Para que cada um alcance o seu novo auge, independente da idade. Ah, mas eu tenho prótese no quadril. Eu posso ter uma vida saudável? Pode, mas tem que fazer exercício. Se não fizer, vai atrofiar, vai provocador e você não vai ter qualidade de vida. Né? Então, esse é o nosso propósito, por isso que a gente está hoje aqui conversando sobre isso. Você passa para mim, por favor. Aí eu trouxe para vocês aqui a definição de qualidade de vida para a Organização Mundial da Saúde, para vocês verem que a gente fala qualidade de vida. Parece tão clichê, né? Todo mundo sabe o que é qualidade de vida? Qual a definição de qualidade de vida? O que abrange a qualidade de vida? Então, é alguma coisa muito maior do que normalmente a gente está acostumado a lidar. Né? Então, para a Organização Mundial da Saúde, a definição de qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.
certo? Então, não é simplesmente, eu não estou doente, eu tenho qualidade de vida. Outras coisas estão inseridas dentro desse contexto. Trata-se de uma definição que contempla a influência da saúde física e psicológica. O Dr. Marcos falou bastante sobre isso. Nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e das suas relações com as características inerentes ao respectivo meio na avaliação subjetiva da qualidade de vida individual. É individual. Uma coisa que vocês precisam entender, qual a definição de qualidade de vida? Depende para quem. Cada um tem a sua. Né? Então, qualidade de vida para mim, Vanessa, pode ser uma coisa, para o Fábio, outra. Né? Então, é individual. Nesse sentido, poderemos afirmar que a qualidade de vida é definida como a satisfação do indivíduo no que diz respeito à sua vida cotidiana. Então, hoje, o que você faz, quem você é, as relações que você tem, estão de acordo com o que você espera? Estão, Vanessa. Então, você tem qualidade de vida. Quem sou eu, Vanessa, para julgar se está certo ou errado? Né? Então, cada uma tem a sua. Só que existem alguns pontos que nos fazem ter uma percepção de qualidade de vida e bem-estar maior. Que foi tudo que a gente já conversou aqui no dia de hoje. Que é o quê? Boa alimentação, sono, hidratação. Gente, fundamental. Né? Passou dos 40, a gente tem que dobrar a quantidade de água ingerida. Né? Os nossos órgãos funcionam à base de água, então a gente precisa muito da hidratação. Uma qualidade de vida também exige o quê? O exercício físico. E o que mais? Que a gente falou aqui hoje? Uma mente leve. Né? Então, problemas todo mundo tem, dor todo mundo tem. Né? Tem um mentor que a gente costuma seguir muito lá na franquia do estúdio, que é o Marcel Scalco, que ele sempre fala que vida é dor. Então, todo mundo tem suas dores. O que vai diferenciar a minha dor da sua dor? É a maneira com que a gente enxerga. Né? É a maneira com que a gente lida com ela. Então, eu não tenho como julgar se a sua é maior que a minha. E qual o nosso objetivo? É que isso se torne mais leve. Né? Então, envelhecer, estamos todos envelhecendo. É quase que a gente já alcançou a tão sonhada longevidade. Então, a busca até então, o que era, gente? Viver mais, viver mais, viver mais. Hoje a gente vai viver muito mais. Querendo ou não, a gente ganhou de presente 20, 30 anos de vida. E o que a gente vai fazer com isso? Então, esses pontos que a gente está conversando aqui hoje é para que a gente tenha uma qualidade de vida maior, porque viver mais, a gente vai viver. Né? Se não chegou, graças a Deus, a nossa hora, nós vamos viver muito mais. Então, hoje, se você tem diabetes, você vive normalmente, se você cuida. Se você tem hipertensão, você toma os remédios, faz uma atividade física, você tem um prolongamento de vida. Então, é quase que inevitável. Né? Então, a gente tem que cuidar dessa qualidade de vida para ter bem-estar, principalmente para ter o quê? Independência. Independência e autonomia. Vocês sabem que esses dois termos são muito diferentes, né? Independência e autonomia. A gente fala junto e, muitas vezes, a gente pensa que é a mesma coisa. Vocês sabem a diferença? Independência é quando você... Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Eu terminei de almoçar. Eu tenho que escovar os meus dentes. Se eu tenho como ir até o banheiro e escovar os meus dentes, eu tenho independência, mas não necessariamente eu tenho autonomia. Então, talvez eu precise de ajuda para alguém me levar até o banheiro para eu escovar os dentes. E o contrário também existe. Eu posso terminar de almoçar e nem imaginar, porque eu já não tenho cognitivo para isso, que eu preciso escovar os dentes. E alguém tem que falar para mim, Vanessa, vai escovar os dentes. Aí eu pego, levanto, vou e escovo os dentes. Então, eu tenho o quê? Independência, mas eu não tenho autonomia.
né? Então, e o que a gente precisa? Ter independência e autonomia. E como que a gente vai conseguir isso envelhecendo? Fortalecendo o nosso corpo. Nós precisamos de músculo para sobreviver, né? Então, hoje, se você fica doente, por exemplo, pega uma gripe forte, se você estiver forte fisicamente, a chance de você se recuperar mais rápido é muito maior. Se você não tem músculo, a chance de evoluir para uma pneumonia é muito maior, né? Eu, Vanessa, sei que isso não é fácil, gente. Não é fácil a gente mudar, né, todo o nosso conceito de rotina, etc. e tal, para colocando essas coisas que nos fazem bem. Mas eu sempre comento, são mini hábitos. Vamos tentando mudar nossos mini hábitos, que daí não pesa e não fica difícil para ninguém. Então, beba um copo de água a mais por dia. Entrou na rotina esse copo de água a mais no dia? Vamos comer uma fruta a mais no dia? Entrou na rotina essa fruta que você comeu depois do almoço? Vamos fazer uma caminhada de 30 minutos? E daí, aos poucos, a gente vai pegando essa rotina e vai aumentando os mini hábitos, né, para que a gente possa envelhecer com saúde e ter uma longevidade ativa e bem-sucedida, né? Eu não acho fácil, você acha? Não é fácil. Então, a gente tem que refletir, e esses momentos são importantes para que a gente consiga isso. A reflexão, para a gente ir cutucando lá dentro o que é importante e o que a gente pode ir mudando aos poucos, né? Para que a gente não precisa de muitos cuidados, né? Vamos precisar? Vamos. Quanto mais a gente jogar isso para frente, melhor. O Dr. Marcos Cabreira estava falando do Alzheimer, né? Eu sempre costumo dizer, eu tenho... até porque o Alzheimer ele tem, né, um fator genético um pouco mais alto, né? Então, minha família toda teve Alzheimer. Será que eu vou ter? Pode ser que sim. Só que eu posso escolher. A gente tem o direito de escolher uma coisa. Eu posso desenvolver ele aos 30 ou aos 90. Então, que escolhas a gente vai fazer? Certo? Não é? É bem assim. Então, tudo é feito de escolhas. E nós estamos aqui para plantar uma sementinha em vocês, para que vocês escolham viver mais e melhor. A expectativa de vida aumentou. A de saúde, infelizmente, no Brasil ainda não. Então, para a gente ir mudando essas nossas rotinas, para que a gente consiga atingir aí o nosso novo auge, independente da nossa idade. Ok? Então, o Mico vai falar um pouquinho agora sobre os cuidados mais intensos. Se você não se cuidar, você vai precisar deles. Então, é uma escolha. Tá bom, pessoal? Então, vocês estão aí com o panfletinho que a Rafa entregou para vocês conhecerem um pouquinho da nossa franquia. Nossas 2 unidades ainda são em Maringá. Tá? Nós viemos de Maringá para fazer a apresentação aqui no festival, justamente porque a gente quer trazer esse projeto para Londrina, né? Nosso foco é estar aqui com vocês. Então, a gente veio para começar a divulgar, para conseguir parceiros, para que a gente possa trazer essa ideia, essa metodologia, que é de muito sucesso para Londrina também. Tá bom? Então, prazer em conhecê-los. Siga a gente nas redes sociais, que vocês vão acompanhando um pouquinho do nosso trabalho. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Não é fácil, mas é possível, né? Boa tarde, pessoal. Muito bem, estão animados ainda, né? Vamos lá. Costumo dizer que hábito, às vezes, é igual bronze de verão, tá? Só dura 7 dias, então a gente precisa criar constância. Não é verdade? Eu não sei se eu fico desse lado que o Cabreira falou, do lado do Gagá ou do lado do Ranzinza. Pode ser do Ranzinza, minha esposa é brava, então eu venho para cá, acho que é mais fácil. Pessoal, eu vou falar um pouquinho da Mais Saúde, qualidade de vida, bem-estar e cuidados. E é um grande desafio, né? Falar para longevidade, mas mais do que isso é trazer hábitos e trazer um pouquinho do que a gente faz, né? Então aqui a gente está para um bate-papo, mas antes de eu começar, eu tenho a obrigatoriedade de passar um vídeo
para trazer o porquê a gente está aqui, qual que é o nosso propósito. Vocês viram que existe uma sinergia muito grande em cuidados, em academias, ou mais do que isso, né? Sobre esse acompanhamento, como a gente está envelhecendo, como a gente quer envelhecer, né? Então, envelhecer exige, hoje em dia, a gente pode dizer que exige um planejamento. É possível a gente planejar isso, e quanto mais a gente planeja, melhor vai ser. Pode passar, por favor. Tinha uma vizinha, né, mãe de grandes amigos, que era enfermeira. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar ela em alguns estágios, acompanhar ela em alguns plantões, assim, para entender. E exatamente no dia que eu fui acompanhar como um estágio, teve talvez umas 2 intercorrências, paciente em parada respiratória, aquela movimentação e toda aquela equipe trabalhando em conjunto, né? Ela coordenando, a equipe ali trabalhando em conjunto, todo mundo com o mesmo objetivo, salvar aquele paciente. E aquilo me inspirou e me instigou ainda mais, né? Foi aonde eu resolvi fazer enfermagem. Fazer enfermagem, né? Assim como o Fábio me apresentou, às vezes é só currículo, mas mais do que isso, nós temos uma obrigação, nós temos uma missão com a sociedade. E foi onde começou a minha carreira. Por que fazer enfermagem? E aí eu tinha uma vizinha, essa vizinha é enfermeira e me colocou em alguns estágios, então eu fui acompanhar essa história, e nesse dia teve intercorrência e eu era curioso. Esse paciente teve uma parada respiratória, mas esse paciente sobreviveu. E eu fui descobrir depois quem era esse paciente, que sabia um pouco mais sobre esse paciente. Esse paciente, na época, tinha 70 anos, mas ele era um atleta. Ele era um paciente que teve uma vida regrada, não era um atleta de alto rendimento, mas tinha suas atividades físicas, tinha uma alimentação regrada. Isso facilitou demais na sobrevida do paciente quando ele teve essa intercorrência. Esse paciente, depois de uma parada cardiorrespiratória, em 5 dias ele saiu andando do hospital. Se ele saiu andando é porque ele se preocupava. Isso facilitou na sobrevida e ele saiu andando sem sequelas algumas. E aquilo me instigou, porque quando essa enfermeira coordenou toda aquela situação, eu pensei, nós temos um propósito, e a palestra, ou o que nós viemos falar, é sobre propósito muitas vezes. Então eu tenho esse propósito, e o nosso propósito muitas vezes é fazer a diferença na vida das pessoas. Foi da onde surgiu a Mais Saúde. Muita gente me pergunta, você vai falar sobre o colágeno, como o doutor colocou? Você vai falar sobre o ômega 3? Não. Não é sobre colágeno e sobre ômega 3. Muitas vezes cada visita é uma experiência. E quando a gente fala em experiência, a gente precisa falar de bem-estar. E quando a gente fala de bem-estar, a gente fala de qualidade de vida. E é isso que nós buscamos com os nossos pacientes. Muitas vezes a gente acha que o home care, o atendimento domiciliar, é o quê? É o senhorzinho que está acamado, é o senhorzinho que teve um AVC ou que tem um Alzheimer num estágio muito avançado. Existe sim. Mas é o senhor, o longevo de 60, de 70 anos, que precisa muitas vezes de uma companhia. E a gente falou sobre espiritualidade, sobre religiosidade, e é isso que nós fazemos para os nossos pacientes, nós proporcionamos isso. Eu tenho pacientes que nós levamos na igreja, eu tenho clientes que nós levamos ele no Pesque Pague a cada 15 dias. Como assim? Ele sempre foi no Pesque Pague, a família levava ele no Pesque Pague. Talvez não consigam levar hoje, precisam de profissionais para continuar proporcionando isso. Acabou de colocar muito brilhantemente a diferença de autonomia. Ela tem autonomia, mas às vezes eu preciso de alguém para auxiliar isso. Pode passar. Fazer a escolha de ser saudável é fazer a escolha de muitas vezes transformar a nossa vida. Hábito, ele dura 7 dias, mas quando eu sigo um hábito, ele se torna constância. E se essa constância for contínua, eu consigo ter bons hábitos, bons profissionais me acompanhando.
academias especializadas em... Não é um ar de academia, não tem ali aquela música alta, talvez, mas eu tenho profissionais que nos acompanham no seu bem-estar, para o cliente se sentir no conforto do seu lar. E nós usamos muito esse slogan, tá? Qualidade de vida no conforto do seu lar, o cuidado humanizado sempre ao seu lado. A gente usa muito isso e é sobre isso. E quando a gente fala sobre home care, sobre atendimento domiciliar, é tirar esse ar de hospital. O cliente, se ele gosta de acordar às 8, às 9 ou às 5, se ele escuta CBN, se ele escuta a Rádio X ou a TV Z, e ele já faz esses hábitos, nós proporcionamos para ele que ele continue seguindo os seus hábitos. Dentro do hospital existem normas e regras, dentro de casa é as normas e regras que ele está acostumado. Então a gente entra para ter esse ar do quê? De continuidade. É de pegar no colo, de pegar na mão, conversar e dizer, nós estamos aqui para te proporcionar algo melhor. A Mais Saúde ela tem uma missão de promover a qualidade de vida aos nossos clientes e familiares, atendendo às suas necessidades físicas e emocionais, integrando os familiares e a equipe através de uma gestão compartilhada. A gestão compartilhada é sobre isso, é sentar com a família e entender o que sua mãe gosta, o que seu pai gosta, ele gosta de aonde. Então é isso que nós continuamos e tentamos ao máximo proporcionar para ele da melhor maneira possível, com uma visão em transformar-se num centro de excelência em gestão e serviços de saúde, com nossos valores com credibilidade, seriedade, eficácia, confiança, sustentabilidade, humanização, inovação e o nosso comprometimento de fazer sempre um algo melhor. Pode passar. Mais do que assistência domiciliar, está estruturada na base de serviços diferenciados, buscando uma melhor evolução clínica de cada paciente ou cliente. Evolução clínica, ele saiu do hospital porque está num estagiamento de Alzheimer, teve um acidente isquêmico, um AVC, uma doença cardíaca, uma doença cardiorrespiratória, doença pulmonar, muitas vezes ele está envelhecendo, mas está dependendo do oxigênio. Então a gente proporciona levar ele para casa com todo o conforto, oxigênio-terapia, mas nem sempre ele vai ser dependente de oxigênio-terapia. Através de uma equipe multiprofissional, através de fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, terapia ocupacional, inserindo o nosso cliente novamente no conceito do quê? De qualidade, de poder sair, de poder, como eu falei, numa igreja, de poder socializar. Dr. Cabreira colocou muito brilhantemente que vocês viram os índices, mais do que tudo isso. Eu poderia falar não fume, todo mundo sabe, não beba, ou beba moderadamente, né, socialização, pratique atividade física, faça uma alimentação regrada, uma alimentação saudável. Mas e aí, está vendo pessoas? Está ali fora dançando, moreninha linda do meu bem-querer? Está participando de atividades? Eu preciso me relacionar. Nós precisamos nos relacionar. Consequentemente, nossa idade, né, nossa longevidade vai muito mais além. Aqui eu coloquei o nosso diferencial, um plano de assistência domiciliar, ele é personalizado, cada paciente existe o seu tratamento. Cada paciente existe a sua assistência, personalizado de acordo com as orientações, necessidades específicas de cada paciente. O objetivo é garantir a qualidade da assistência de uma equipe com capacitação, orientação e médicos especializados e toda a nossa equipe multiprofissional. Algumas modalidades dos nossos atendimentos, pode passar. Gerenciamento de portadores de pacientes crônicos. Nós trabalhamos com grandes operadoras de saúde, acho que todas as operadoras de saúde, com o nosso serviço de gerenciamento. Gerenciamento de orientação à saúde. É aquele paciente que é hipertenso, mas eu estou na casa dele, como que está? É indo abrir a geladeira mesmo. Será que a alimentação dele tem muito sal? Então a nossa nutricionista entra na sua residência para adequar uma dieta de acordo com o que ele precisa. A glicemia, né, ou a diabetes desses pacientes tem com frequências alterações,
Mas e aí, aquele bolo de chocolate recheado de doce de leite, será que é bacana para ele? Então, nosso nutricionista também precisa acompanhar. Tem feito atividade física? Tem feito um pilates? É um paciente que eu tenho condições de levá-lo até uma físio, até uma hidroterapia, uma hidroginástica? É um paciente que eu consigo levar a um estúdio Master Mais? Então, nós proporcionamos isso, nós levamos até lá, porque nós temos uma reabilitação, muitas vezes em casa, ela é limitada. Passou disso, a gente consegue reabilitar com maior conforto e com mais tecnologia, né, com profissionais altamente preparados. Mas o cuidado vai além da medicina. Nós estamos conversando com os nossos clientes, nós estamos nos socializando. Quais são as medidas para que eu faça isso, né? Muitas vezes ele tem o seu cenário de amigos já não existe mais. Quem acompanhou ele foi o cônjuge. Até qual idade, né? A vida desse paciente, ou quando ele está sendo reabilitado, ele era sexualmente ativo, né? Tinha uma senhora aqui que falou várias vezes, né? Ela gritava aqui, não, o negócio é transar, ela falou. Falou várias vezes. E é isso, é sobre isso. Não existe limitação, né? A limitação muitas vezes está na nossa cabeça. E não é sobre isso, é sobre conversar. É sobre acompanhar esse paciente. Para aqueles pacientes que não necessitam de uma estrutura intensiva, nós acompanhamos até a sua reabilitação. Pacientes que querem passear no shopping, que querem, não é só bingo, né, mas é um paciente que precisa de um acompanhamento até a sua melhora e seu bem-estar. Mas saúde sempre ao seu lado, e é isso que nós tentamos proporcionar ao máximo para os nossos clientes. Como eu coloquei, não é a paciente ou a nossa cliente que está acamada, que acorda às 7 e precisa mudar decúbito para não fazer lesão, não é sobre isso. É sobre a Dona Maria, que tem a cadeirinha, que tem o horário dela tomar o sol, porque ela gostava de tomar o sol às 7 da manhã na varanda. Mas às 10 ela gosta de assistir a Ana Maria Braga, e ela continua seguindo essas rotinas, e ela continua seguindo a sua vida. Muitas vezes ainda tem o seu acompanhante, o seu marido, tem aquele momentinho deles ficarem na sala ou no quarto, o profissional deixa os dois lá, pegando na mãozinha dela, fazendo carinho, as suas carícias, conversando, falando besteira, dando risada. Esse é sempre o melhor cenário e isso impacta 100% na recuperação dos nossos pacientes. Estudos dizem que o paciente em casa, longe de hospital, né, de contaminação, infecção hospitalar, a reabilitação, a melhora desse paciente em casa evolui acima de 60%. Está do lado do pet, do lado do neto, do lado da família que pode fazer visitas, né, o pet que ele ama, tanto o cachorro que acompanhou por toda a vida, continua fazendo o seu acompanhamento. Internação domiciliar, a gente fala um pouquinho, bem brevemente, nós iniciamos o atendimento desde o bebê, do baby care, né, que é cuidado com crianças, nosso serviço de babá profissionais, fototerapia em casa, até o paciente um pouco mais complexo, paciente que necessitam de terapia ventilatória, um paciente mais crítico, vamos assim dizer, um paciente que nós trabalhamos. Também existe esse tipo de paciente. E esse paciente também está em casa. Esse paciente, muitas vezes, infelizmente, não teve uma vida regrada, teve um DPLC, ou às vezes era fumante. Então, a gente tenta reestabelecer, não a sua rotina, obviamente, mas reestabelecer ao máximo a sua qualidade para aquele momento. Quando eu falo de doenças crônicas, ela não começa quando o paciente paliativo, muitas vezes, descobre um câncer ou uma doença muito grave, e aí a gente começa só quando ele está mal. Não, a doença crônica ela deve ser iniciada, o tratamento, quando no início da descoberta. E essa é uma grande briga que nós temos com as operadoras de saúde, porque ela só olha para custo,
mas ela não vê que esse paciente ou esse cliente, lá no futuro, vai ter um custo muito mais elevado, 200% a mais, para o plano de saúde, quando a gente faz um gerenciamento de crônicos, com visitas agendadas, visitas mensais, e eu cuido desse paciente, alimentação, bem-estar, hipertensos, enfim, a gente tem toda uma cadeia desse tipo de paciente, e é onde a gente consegue restabelecer, cuidando também dos custos das operadoras de saúde. Isso é um pouquinho do que a gente tenta proporcionar para os nossos pacientes no ambiente domiciliar. O Grupo Mais Saúde apresenta seu serviço de home care, acolhimento e bem-estar no conforto da sua casa. Cuidado profissional para retomar as atividades diárias com tranquilidade e segurança. Mais Saúde, cuidado humanizado, sempre ao seu lado. Cuidado humanizado sempre ao seu lado. E é isso que vocês viram. Eu acompanho ali, né, o nosso lago, ali o seu Muniz, que além de ator é meu tio, e realmente está com quadro de demência, dirigia, vai na chácara ainda, mas precisa fazer atividades diárias, terapia ocupacional, jogo da memória, para sempre estar restabelecendo, mas precisa de alguém acompanhando. Existe Dia dos Namorados, né, para os nossos clientes? Com certeza deve existir, nós temos que falar sobre isso, nós temos que falar sobre a sexualidade, né? Dia dos Namorados, celebrando o amor e a saúde, e é sobre isso que a gente, muitas vezes, fecha o olho. Existe isso na terceira idade? O doutor colocou muito bem isso, né? Não é a terceira, é a melhor idade, deve acontecer, isso tem um aumento significativo, não é nem na qualidade, também na expectativa de vida desse tipo de pacientes, ou clientes, né? E só para fechar, nós temos também todo um serviço próprio de transportes e remoções, né? Um serviço de ambulâncias, inclusive nós temos uma ambulância ali fora, garantindo toda a retaguarda médica, né, de todos os participantes. A gente sabe que, obviamente, nunca quer que nada aconteça, mas se tiver um mal-estar, qualquer eventualidade ou intercorrência, a ambulância está à disposição para atendê-los. Hoje nós atendemos uma demanda de mais de 95% dos grandes eventos na cidade de Londrina e região, e também temos um serviço de transportes, UTI, transferência, alta hospitalar. As primeiras ambulâncias, a primeira ambulância foi para atender justamente os nossos clientes, que internavam e precisavam voltar para casa. E a gente terceirizava esse serviço. O serviço não entregava a mesma qualidade, não entregava a mesma expectativa. Então, a gente foi estendendo a frota, foi aumentando para atender também esses clientes com carinho e com a cara da Mais Saúde. Então, a gente conseguiu proporcionar isso, e também atendemos dentro das empresas nossos serviços de área protegida, né, onde a gente garante toda a urgência e emergência em estabelecimentos como PUC, escolas, indústrias, empresas e clínicas. E, por último, não menos importante, eu queria agradecer também que aquela velha e boa frase, né, Fábio? Por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. E essa grande mulher está sentada ali, ó, ela nem está ouvindo, tá vendo? Ela perdeu toda. Eu vou falar de novo, posso, então? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, e ela está por trás disso também, é a nossa gestora e minha esposa também, né? Também idealizadora, que abraça a causa comigo, que está sempre do lado ali. Eu cuido mais do comercial, Fabio, ela que aguenta os pepinos, escala, plantão, estresse, celular tocando. Olha lá, está trabalhando, hein? Não tem problema, mas é sobre isso, e essa foto idealiza um pouquinho do que é a Mais Saúde também. Cuidado humanizado, sempre ao seu lado. Essas são as nossas redes sociais, nosso stand também está montadinho ali, se der tempo passa lá para fazer uma massagem, para preencher ali um cupomzinho e concorrer a uma linda cesta que nós trouxemos aqui para o Geros. Nós estamos
Shiroma tá ali no fundo também, ó. Agradecer a Mitch, a Night e Shiroma, assim, a gente está desde o primeiro como idealizador também, né? Abraçamos a causa e é um prazer, é um privilégio, mais um ano, né? Falar de longevidade, né? É sempre um desafio, né? A gente nunca quer falar, a gente não quer estar preparado. Ah, mas eu vou envelhecer? Não, a gente tem que falar e é para isso que a gente vem aqui e agradecer também a Vanessa, né, em dividir esse momento com a gente. E muito obrigado a todos. Deus abençoe. Beijo no coração. Essa é a Mais Saúde. Obrigado.